Gênesis 46, eu vou ler do verso 31 ao verso 34, e depois eu vou ler apenas o verso 27 do capítulo 47. A exposição vai até lá. Diz assim o texto: E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: Subirei e farei saber a Faraó e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado, e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: Qual é o vosso trabalho? Respondereis: Teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Verso 27 do capítulo seguinte. Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos, e muito se multiplicaram. Vamos orar. Amado Senhor, nós exaltamos o nome glorioso do Senhor, porque temos muito a agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor nos tirou de um poço de lama e perdição e firmou os nossos pés sobre a rocha, como cantamos nessa noite. Estamos sendo edificados, ó Deus Santo, sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. E por meio das palavras benditas do Senhor, que podemos ouvir mediante a atuação do Teu Espírito, podemos construir a nossa casa sobre a rocha. Não nos deixe ser como os insensatos que ouvem a Tua palavra, mas que não praticam. Mas que o Teu Espírito que em nós habita nos habilite a cada dia a viver de modo digno do Evangelho, para a glória e louvor do Teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O que significa para você ser membro da igreja do Senhor, ou ser parte da igreja do Senhor? Nos nossos dias há muitas ideias equivocadas a respeito daquilo que Deus fez e faz por nós e por seu povo, pois, como eu disse na semana passada, por vezes nós transformamos a bênção do Senhor para o seu povo, ou queremos transformar a bênção do Senhor para o seu povo numa bênção somente individual, e assim eu não preciso me envolver com aqueles que estão também no corpo do Senhor. E essa é uma ideia equivocada, pois o Senhor chama os seus à fé para serem parte de uma família, para serem parte do seu corpo, para estarem junto da congregação dos santos. Mas, como eu disse, muitos têm achado que o chamado do Evangelho diz respeito a eles individualmente e às suas necessidades. Crentes que muitas vezes querem a bênção de Deus, mas que vivem de forma ímpia, que não são bênção por onde passam, esquecendo que desde o princípio o chamado de Deus para Abraão foi para ser uma bênção para todas as famílias da terra. Abraão honraria a Deus, obedeceria a Deus, e Deus faria dele uma grande nação, sendo esta grande nação uma bênção para todas as famílias da terra. Mas nós temos crentes que estão tão envolvidos consigo mesmos, que esquecem que o chamado é também para amar ao próximo, para servir ao próximo. E nós temos visto aqui no livro de Gênesis o cuidado de Deus para com o seu povo. Eu disse que o cuidado de Deus para com a família pactual é uma bela ilustração do cuidado de Deus para com a sua igreja.
Deus, por meio de José, preservou a unidade da família do pacto. E agora eles estão todos juntos ali na terra do Egito. José mandou com que todos viessem até ele, e ele proveu tudo aquilo que era necessário, e assim Deus está cuidando do seu povo, reunindo-o ali na terra do Egito. E dentre as promessas que Deus havia dado, e que Deus relembrou a Israel, é que faria dele uma grande nação. Isso que Jacó está ouvindo é aquilo que Abraão, o seu avô, já tinha ouvido quando saiu da sua terra. E agora Deus fala categoricamente para Jacó que ele não deveria ter medo de ir até o Egito, porque lá no Egito Deus faria deles uma grande nação. Se você olhar o livro de Êxodo, você vai ver que a grande preocupação do faraó que vai se levantar naqueles tempos é exatamente a quantidade de gente que há em Israel, a ponto do faraó declarar que esse povo é mais poderoso do que nós. Faraó percebeu isso, Israel ainda não tinha percebido. Mas o povo de fato vai se expandir, vai crescer ali na terra do Egito, conforme a promessa de Deus. E após Jacó ter ido para o Egito, ter reencontrado José, tendo assim a sua família novamente unida, José agora se aproxima dos seus irmãos, no texto que nós lemos, e do seu pai, e diz que falaria a Faraó sobre a chegada deles no Egito. O texto de hoje vai nos mostrar o que aconteceu com Israel enquanto Israel esteve no Egito. E você pode aprender aqui que você é abençoado por Deus para ser uma bênção. A razão de Deus abençoar a sua vida é para que você também seja uma bênção. Como é que você percebe isso? Você percebe em dois momentos. Primeiro, você percebe que ali no Egito, Israel foi grandemente abençoado por Deus. E eu vou ler mais uma vez os versículos que eu li aqui no início, a partir do verso 31. Veja só. E José disse a seus irmãos e à casa do seu pai: subirei e farei saber a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa do meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e vos disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habitais na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então perceba a estratégia de José. José é um homem bastante inteligente, e ele então reúne a sua família: olha, eu vou lá e vou falar a Faraó. Mas quando o Faraó perguntar a vocês a respeito da ocupação de vocês, vocês não podem mentir. Vocês precisam dizer a verdade a Faraó, e a verdade consistia em deixar bem clara a ocupação como pastores de gado, como está aí no versículo de número 34. E por que José está pensando dessa forma e orientando a sua família a falar a verdade e não temer falar a verdade dessa forma? Porque José, que está ali no Egito e que conhece a cultura daquele povo, sabe que para os egípcios estes são então abominação. Eles abominavam os pastores de rebanho. E pensando nisso, Faraó os faria habitar distantes na terra de Gósen. Eles estariam no Egito, mas eles estariam separados. Isso não parece com aquilo que Jesus ora na oração do sacerdotal? Quando ele se refere à igreja e pede ao Pai: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles estariam ali, eles estariam no Egito, mas eles estariam sendo preservados. Eles não estariam diretamente envolvidos com aquele povo, e é isso então que José quer fazer com ele, e é nisso que vai consistir uma das bênçãos de Deus: guardar o seu povo ali naquela terra. O texto vai continuar, né? Quando José fala com Faraó,
de forma bem sábia, ele menciona que os irmãos e os pais já estavam ali na terra de Gósen. Veja o versículo 1 do capítulo 47. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. Então José prepara todo o terreno: fiquem aqui, e eu vou falar a Faraó, e é isso que ele diz. Chega diante dele e diz isso. E ele então vai apresentar, não toda a família de uma vez, mas ele apresenta 5 dos seus irmãos a Faraó. Veja no verso 2 e 3. Tomou 5 dos seus irmãos, os apresentou ao Faraó. Então perguntou o Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores do rebanho, tanto nós como nossos pais. E mais, verso 4: disseram mais a Faraó: viemos para habitar nessa terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Eles respondem da forma como José havia dito: digam que vocês são pastores, os egípcios abominam pastores. E agora eles clamam: olha, Faraó, a maior autoridade da terra, deixe que a gente habite ali. Eles descrevem o quadro de onde eles estão vindo. A nossa terra não tem mais como sustentar o nosso gado. E agora você vai perceber que a bênção de Deus a Israel no Egito vai consistir inclusive em eles terem condições de continuar com o seu trabalho, cuidando do seu gado, naquele lugar onde tinha bastante pasto. E Faraó então vai dizer para José que o melhor da terra está perante eles e que era para que a sua família habitasse exatamente ali. Veja lá o texto. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. E agora Faraó vai dizer: olha, tudo aqui está diante de vocês, o melhor da terra. Essa era a promessa de Faraó mesmo. Quando Faraó disse a José para trazer a sua família: olha, o melhor da terra estará diante de vocês. E como eu disse na semana passada, Deus estava abençoando ali o Egito, dando possessões ao Egito, a fim de que Israel fosse preservado, a fim de que o povo de Deus tivesse sustento. E Deus então está agora abençoando, usando pessoas que não temem a Ele, pessoas ímpias, a fim de que o povo de Deus continue a existir, continue sendo sustentados. Então ele coloca estes homens ali na terra de Gósen e ainda diz para os irmãos serem chefes do gado dele, posição que iria agora conferir a estes irmãos de José privilégios que não eram dados a estrangeiros, a estranhos. Eles estão recebendo benefícios que não eram comuns a pessoas estranhas, mas eles recebem por meio de José. José é o seu mediador. José é aquele a quem Faraó tem toda a gratidão, e por causa da gratidão a José, ele está fazendo bem à sua família. Então é isso que você tem aí nos versos 5 e 6. José vai estabelecer a família em Gósen, no melhor da terra. Veja como que os versículos 11 e 12 descrevem isso. Então José estabeleceu a seu pai, seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos, a toda a casa do seu pai, segundo o número dos filhos.
Perceba como Moisés, ao relatar a história, ele faz questão de o tempo todo frisar isso. Eles têm diante de si o melhor da terra. Porque o que Moisés está fazendo? Lembre-se do contexto. Moisés tirou o povo do Egito. Esse povo era escravo. Esse povo está indo para uma terra que mana leite e mel. Esse povo ainda não chegou nessa terra. Esse povo está atravessando um deserto. Deus está cuidando do povo no deserto. E Moisés quer colocar no coração do povo confiança. É como se Moisés estivesse dizendo: não há o que temer, porque o Deus que está nos conduzindo aqui é o Deus que sustentou os nossos pais na terra do Egito, antes dessa escravidão a que vocês foram sujeitados. Antes de toda essa história terrível que veio por causa do faraó que não conhecia José, Deus havia sustentado os nossos pais, dando a eles o melhor da terra. E para onde esse pessoal está indo? Para a melhor terra, para a terra que mana leite e mel. Só que eles contemplam de longe essa terra. Em certo momento no deserto, Moisés vai enviar espias. Os espias vão à terra, vão voltar encantados, vão dizer: a terra é muito boa. Mas o povo ainda não viu essa terra. Eles precisam confiar que de fato o Senhor os está conduzindo a um lugar melhor. E a prova para isso, Moisés está dizendo: Deus cuidou dos nossos pais aqui dentro dessa terra. Imagine o que Deus fará nessa nova terra. Se Deus foi capaz de abençoar o povo lá no Egito, o que Deus faria com esse povo na terra que mana leite e mel? A narrativa então de Moisés é para que o povo tenha convicção no seu coração a respeito desse Deus que os está conduzindo. A família foi estabelecida ali. Quando você vai lá no verso 27 do capítulo 47, você lê assim: assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos e muito se multiplicaram. E de novo, esse povo que está andando no deserto é uma multidão, é muita gente. Sabe como é que nós nos tornamos essa multidão? Moisés está dizendo: lá na terra do Egito, debaixo da bênção de Deus, que nos colocou num bom lugar, numa boa terra. O Senhor abençoou Israel no Egito, separando o seu povo dos egípcios, colocando o seu povo em Gósen, dando ao seu povo uma posição favorável, dando ao seu povo oportunidade de crescer em liberdade naquela terra. Tudo isso por meio de Faraó, que estava bem grato a José, né, e assentiu com a boa administração de José. A primeira parte então do texto mostra que Deus abençoou sobremaneira Israel no Egito. E meus irmãos, você percebe aqui que a bênção do Senhor sobre o seu povo não exclui a responsabilidade pessoal do seu povo. Deus disse: eu vou abençoar vocês no Egito, mas eles precisam cumprir as ordenanças de Deus. Eles precisam cumprir a lei de Deus falando a verdade. Eles são chamados a não temer a Faraó, tentando inventar essa ou aquela história, mas a dizer toda a verdade, porque é assim que o povo de Deus age. O povo de Deus é o povo que fala a verdade. Mas tem mais. Este povo que é chamado a cumprir os mandamentos vai trabalhar no Egito. Eles vão ser separados, eles vão ficar numa boa parte da terra, mas eles irão cuidar do seu gado. E isso contrasta muito com aquilo que nós vemos nos nossos dias, das pessoas que querem receber a bênção do Senhor, os benefícios do Senhor, mas não querem suar, não querem trabalhar, não querem ser responsáveis.
como se Deus, num passe de mágica, fosse mudar as suas circunstâncias, as situações da sua vida. E então as pessoas oram a Deus e se sentam e ficam tranquilas, achando que isso é descansar no Senhor. Não, não. O descansar no Senhor não te exime do seu trabalho. Você está vendo esse povo trabalhando. O próprio José trabalhou, fez a sua obra, administrou bem todas as coisas. E a semelhança do que este povo estava fazendo, eu e você somos chamados a isso. Falar a verdade em todo o tempo, ainda que os resultados pareçam não ser bons se eu falar a verdade. E mais ainda, eu preciso me empenhar e fazer o meu papel e cumprir o meu papel com as habilidades, os dotes que o Senhor Deus tem concedido a mim. E aí sim, quando eu cumpro tudo isso, eu rogo a Deus que abençoe o trabalho. Sabe o que é interessante? Moisés, esse que está escrevendo o livro, os 5 primeiros livros, escreveu um salmo. Se você for no salmo de Moisés, que é o salmo de número 90, você vai ver algo bastante interessante e que aponta para isso que eu estou dizendo aqui. Lá no salmo 90, Moisés está descrevendo a grandiosidade de Deus, e Moisés está descrevendo como a nossa vida, ela passa rapidamente diante do Senhor, certo? E aí, lá no final do salmo, ele fala algo interessante, verso 17: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, que o Senhor seja gracioso para conosco. O que Moisés está rogando? Nos abençoe, Deus. Mas veja o que ele diz no versículo, no final do versículo: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Em outras palavras, o que você tem aqui é aquilo que o ditado popular geralmente fala, né? Dinheiro não cai do céu. Já ouviu o ditado popular? É assim que o pessoal fala? Dinheiro não cai do céu, tem que trabalhar. Mas fala assim, mas caiu pão do céu e Deus sustentou esse povo mandando pão do céu, que beleza, beleza? Que horas caía pão do céu? De madrugada. E não caía lá dentro da cabana não, caía lá fora. E aqueles que tinham fé de que Deus iria sustentá-los, pela fé, se levantavam cedo, iam até lá fora, crendo que haveria o que colher, colhiam o suficiente, obedecendo ao Deus que disse: não colha mais do que é necessário, porque senão vai apodrecer. E os desobedientes acabavam vendo que isso era verdade. Tinha trabalho. Até mesmo quando o pão caiu do céu, e os fariseus gostavam de falar isso, lembra? Do pão que caía do céu, e Jesus vai dizer: não, o verdadeiro pão do céu sou eu. Mas até para aquele pão que caiu do céu, havia labor e esforço, porque Deus abençoa as obras das nossas mãos, o trabalho. Deus abençoa o seu povo, é uma verdade, mas Deus requer do seu povo labor, trabalho. É por isso que não dá para rogar a bênção de Deus vivendo de qualquer forma e não fazendo o que é necessário. Não dá para rogar a bênção de Deus falando a mentira, vivendo fora da verdade. Se você é desonesto, se você é preguiçoso, não ore para o Senhor abençoar o seu trabalho. Isso é um deboche. Eu não gosto de trabalhar, eu digo: oh Deus, faz prosperar. Prospere as obras da minha mão. Não é isso que Moisés está dizendo? Nós somos chamados a trabalhar, a batalhar,
não podemos ser um povo preguiçoso. Mas o povo de Deus é o que bota a mão na massa, porque crê que Deus é o Deus que abençoa o labor, que abençoa o trabalho. Se você não gasta tempo com seus filhos, ensinando o caminho do Senhor, lendo a Bíblia com eles, orando com eles, não ore para que o Senhor os mantenha na igreja. Ah, Deus, que meu filho seja crente e que ele não se desvie. Depender do exemplo de muitos pais, estão perdidos. Nós oramos para que os nossos filhos sejam mantidos pelo Senhor na fé e nós discipulamos os nossos filhos. Nós não deixamos para a escola dominical fazer isso, para a igreja fazer isso. Nós discipulamos, dia após dia. As palavras que devem estar no nosso coração vão ser inculcadas nos nossos filhos. Então eu não estou fazendo a minha parte, estou dizendo: oh Deus, mantenha o meu filho na igreja. Eu não posso orar dessa forma. Se você não cumpre aquilo que a Escritura ordena para o seu papel como cônjuge, homens amando a Cristo, ou homens amando a esposa como Cristo amou a igreja, mulheres sendo submissas ao seu próprio marido, e fica orando dizendo: oh Deus, abençoa o meu casamento. Como é que eu rogo a bênção de Deus fazendo exatamente o contrário do que Deus está mandando? E tem muita gente que, ao orar, está brincando com Deus, não faz a sua parte e pede a Deus a sua bênção. Você fala: Deus, a nossa igreja precisa crescer. Mas você tem a oportunidade de compartilhar da fé, mas está com pressa. Eu não vou parar para fazer isso. Eu não falo do Evangelho. Eu não falo para o meu vizinho sobre Cristo. Eu não compartilho a minha fé com meus amigos do trabalho. Eu não convido pessoas a estarem comigo aqui na igreja. Mas eu estou orando pela igreja, tá? Estou orando para que a igreja cresça. Mas eu não me envolvo com o trabalho. Mas eu sempre dou um jeito de ter outras prioridades, que não a adoração coletiva no dia do Senhor, junto com o povo de Deus. Trabalho, bênção. Eu rogo a bênção, eu trabalho. Se você não quer dar ouvidos ao que ordena a palavra em todas as áreas da vida, trabalho, família, entretenimento, a sua oração acaba sendo uma afronta a Deus. Porque você quer que Deus te entregue de bandeja, enquanto o Senhor está dando a você capacidade, primeiro, dando a você um novo coração, condições de ouvir a Escritura, condições de colocar em prática a palavra de Deus, dotes naturais. Deus tem dado tudo isso, e nós deixamos isso de lado, mas queremos: me abençoa, Deus, faça tudo isso por mim. Se vocês lembrarem, o Senhor condenou o culto de Israel exatamente porque eles estavam constantemente no templo, mas estavam vivendo longe dos preceitos do Senhor. No seu dia a dia, eles não cumpriam as ordenanças da palavra. Daí Deus dizer que Ele não suportava aquele tipo de culto, e que o povo devia lavar-se, purificar-se, e tirar a maldade de diante dos olhos de Deus, e então se apresentar a Deus. Se ainda que os pecados fossem vermelhos, seriam perdoados. O Senhor abençoa o seu povo, salvando o seu povo, não para que eles vivam de qualquer forma, para que ele viva de qualquer forma, mas salva o seu povo para as boas obras que Ele preparou de antemão
para que o seu povo andasse nelas. Deus abençoa o seu povo e o seu povo tem responsabilidades diante da bênção de Deus. A segunda parte do texto vai mostrar exatamente isso. Israel foi abençoado no Egito e Israel foi uma bênção ali dentro do Egito. Perceba isso aí no texto. José vai lá e apresenta os seus irmãos a Faraó, e depois de apresentar os irmãos a Faraó, ele vai apresentar também o seu pai. E algo chama a atenção aqui. Quando os irmãos são apresentados a Faraó, eles rogam a Faraó que os deixe ficar naquela terra. Mas quando Israel é apresentado a Faraó, quando Jacó se apresenta diante de Faraó, Jacó não roga nada a Faraó. E acontece algo inusitado aqui e que deve chamar a sua atenção no texto. Porque veja, quem é Faraó? Faraó é o homem mais poderoso da terra. Jacó é o líder de um clã, de uma terra que está passando fome e que agora depende do Faraó. E este homem que está em posição inferior, aparentemente, é aquele que vai abençoar Faraó. Veja isso no texto. 47, verso de número 7. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Se você for um pouco mais à frente na leitura, versículo 10: e tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu da sua presença. Perceba a ênfase de Moisés no ato de Jacó abençoar a Faraó. Por que Moisés está fazendo isso e está descrevendo isso? Porque Jacó é o mediador das bênçãos pactuais. Abraão foi o mediador das bênçãos pactuais. Isaac foi o mediador das bênçãos pactuais. Jacó é o mediador das bênçãos pactuais. E o que eu quero dizer com isso? Aquilo que Deus falou para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso era verdade com Abraão, isso é verdade com Jacó. Faraó está sendo bom para com Jacó, Jacó está abençoando a Faraó. Deus cuida da sua igreja no meio desse povo, desse mundo, para que a sua igreja seja uma bênção para aqueles que estão ao seu redor. E Jacó então está abençoando a Faraó. Moisés está deixando bem claro aqui para o povo que Deus está cumprindo a sua promessa de fazer daquele povo que nasceu de Abraão uma bênção para todas as famílias da terra. A influência de Israel ali vai fazer com que pessoas dali creiam no Deus de Israel. Mas onde que está isso? É só você ver que quando esse povo saiu da terra, veio um populacho junto com eles. Era um povo que não era do povo de Israel, mas que se ajuntou a Israel e que foi-se embora junto com Israel para a terra que emana leite e mel. Israel está sendo uma bênção, e Faraó é alvo da bênção divina por ter obedecido à direção do Senhor dada por meio de José. Lembre que quando Faraó teve o sonho, estava angustiado e chamou José: você, aquele que revela os sonhos, ao Senhor pertence a interpretação dos sonhos. José deixou claro que aquilo que ele iria falar era da parte do Senhor, e Faraó deu ouvidos àquilo ali, e ele foi próspero por ter seguido a direção de José. E é isso que Deus faz muitas vezes, usando os seus servos para abençoar aqueles que estão à sua volta. Isso aconteceu com José na casa de Potifar, que também não temia Deus e que foi próspero por causa do trabalho de José. E isso acontece quando os servos de Deus são diligentes no seu serviço
até mesmo a pessoas não crentes. Por isso que Paulo, quando escreve a respeito do serviço, e naquele tempo não era o serviço assalariado, eram escravos mesmo, ele vai dizer que os escravos precisavam servir ao seu senhor aqui da terra, como se estivessem servindo ao Senhor do céu. Pedro vai dizer que eram para servirem bem ao seu senhor, não somente ao bom e cordato, mas até ao perverso. As boas obras dos crentes podem ser um bom testemunho àqueles que estão à sua volta. Israel está sendo uma bênção aqui para aquele povo, e o cumprimento da bênção de Jacó sobre Faraó pode ser vista aí a partir do verso 13 até o verso de número 26, porque olha só o que está acontecendo agora. Verso 13: não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Qual é a notícia aqui de Moisés? Falou: olha, naquele tempo todo mundo estava passando fome, só tinha comida no Egito. A situação era terrível, todos com fome. Ele continua e ele vai mostrar no verso 14 o seguinte: então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra no Egito e na terra de Canaã pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Olha a administração de José. Lembra que José tinha dito a Faraó: 7 anos de abundância, vamos ajuntar. 7 anos de fome, nós teremos comida. E não só isso, todo mundo está vindo comprar de José. A gente já viu isso lá atrás. E quando Moisés diz que eles recolheram todo o dinheiro do Egito, é porque todo mundo deu as suas posses em troca de comida, porque só no Egito tinha comida, e a nação está sendo exaltada, elevada por meio de José, da administração de José. A bênção de Jacó está se cumprindo. Então José está negociando com os egípcios pela primeira vez e recolhendo todo o dinheiro do Egito para o tesouro de Faraó. Depois o povo agora não tem mais dinheiro. O que acontece? Veja o versículo seguinte, verso de número 14. 15. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer na tua presença. Não tem mais dinheiro. Eles vão lá então e suplicam por pão. Verso 16: respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e os sustentou de pão aquele ano, em troca do seu gado. Aqui todo o dinheiro. E agora? Não tem mais dinheiro. Me dê o gado, me dê as possessões de vocês. E Faraó está enriquecendo por meio da administração de José. Você fala assim: mas que perversidade é essa? Ele está tomando os bens das pessoas em troca de pão. Mas continue. Agora o povo não tem nem gado mais, não tem dinheiro, não tem animal. O que acontece? Verso 18: findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram: não ocultaremos ao meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó.
Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. E você olha o quadro e você fala, mas é um quadro terrível. Como é que José está fazendo um negócio desse? José já tirou dinheiro, José já tirou o gado, José já tirou as posses, José já tirou a terra, José agora compra esse pessoal como escravo. Que bênção é essa? Veja o que vai acontecer no texto. José compra toda a terra para Faraó. O verso 20 esclarece e fala isso categoricamente. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Onde está a bênção nisso tudo? Bom, primeiro você tem a bênção para Faraó. José abençoou o Faraó, Jacó abençoou o Faraó. Faraó está prosperando ali no seu governo. E o povo foi escravizado, foi. Contudo, isso foi para eles bênção. Eles não tinham nada, tinha fome. O final de tudo aquilo ali seria a miséria total. Mas o que acontece é o contrário, porque apesar de escravos, eles não eram oprimidos. Veja a continuação do texto. Verso 22. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros, e a vossa terra para Faraó. Aí tendes semente, semeai a terra. Das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. E aí você começa a entender o que está acontecendo aqui. José escraviza todo mundo ali. Sabe como que ele trata seus escravos? Com dignidade. Ele fornece semente aos seus escravos. E o comum naquele tempo, o normal, era que 1/3 ficasse com o Faraó, pois José está dando a eles essa semente, está dizendo para eles trabalhar, está dizendo: vocês darão o quinto a Faraó. 4 partes seriam dos trabalhadores, escravos, mas trabalhadores com dignidade. O quinto iria para Faraó. E qual é a preocupação de José? Manter aquele povo com dignidade, e ao mesmo tempo Faraó continuaria com o seu império ali, prosperando. Ele é o administrador de Faraó. E se você quiser ver a preocupação de José, está aí no versículo 24, veja: das colheitas darei o quinto a Faraó, as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Tem muita gente que tenta enxergar nos textos bíblicos uma espécie de comunismo. Você está vendo que é totalmente diferente, apesar de eles serem escravos. Coisa que era comum lá. Escravos que viviam com muito mais dignidade do que pessoas que vivem em países comunistas e aparentemente são livres. Porque no comunismo eles não tomam a 5ª parte, é tudo. E eu dou o que eu quiser para você. O Faraó dá o que quiser, o tanto que o Faraó acha que é necessário para você. Aqui não. Aqui a dignidade, o fruto do trabalho é meu e da minha família. É isso que José está fazendo com esse pessoal. E ao mesmo tempo, sendo um bom administrador.
O Egito está sendo abençoado, toda a terra que está escravizada está sendo abençoada, e se você quiser comprovar isso, ouça as palavras desse povo que está sendo escravizado, está aí no verso 25, esse é o testemunho do povo. Responderam eles: a vida nos tem dado, achemos mercê perante meu Senhor, e seremos escravos de Faraó. Diante das condições estabelecidas por José, eu quero ser escravo. É por isso que você não pode olhar para a escravidão que tem lá nos tempos bíblicos e achar que a escravidão dos tempos bíblicos é semelhante ao navio negreiro que chegava aqui no Brasil, porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Tanto é que quando Abraão foi chamado por Deus e ainda não tinha filhos, o herdeiro de Abraão seria o seu escravo. Abraão falou isso: eu não tenho filhos e o meu herdeiro é o Damasceno Eliezer. Eles eram bem tratados. No tempo da alforria eles tinham a escolha, se eles queriam ser alforriados ou se eles queriam permanecer naquela casa. Mas como assim? Permanecer aqui? Porque eles não eram maltratados, pelo menos não debaixo do governo do povo de Deus. E o que José está fazendo aqui aponta, meus irmãos, exatamente para isso. E este povo está grato, e você vê então contrastes, porque José faz os egípcios escravos, Israel está prosperando. José toma os egípcios por escravos, o povo louva José pela salvação. Mais à frente, Faraó tornará o povo de Deus escravo e o povo vai padecer, porque José está sendo bom, abençoando o povo com a bênção que ele já recebeu. Faraó não tem bênção para dar para o povo, é por isso que ele vai escravizar e levar aquele povo a sofrer, a ponto de eles clamarem pelo Salvador, Moisés, que os tirou com mão forte e agora os está conduzindo para a terra que mana leite e mel. O chamado de Israel, então, foi para ser uma bênção para todas as famílias da terra. Isso incluía a proclamação do Senhor e também isso inclui o serviço dos crentes. Aquilo que Deus deu a você é para que você possa abençoar outros que estão ao seu redor. É por isso que a Bíblia vai dizer que você precisa fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Nós servimos primeiramente aos nossos irmãos, mas nós também servimos a outros, aqueles que estão ao nosso redor. E Deus nos dá trabalho, muitas vezes por meio de pessoas ímpias, que nós vamos honrar, trabalhando como se estivéssemos trabalhando não para os ímpios, mas como para o Senhor. E os ímpios vão receber o fruto de um trabalho muito bem feito, porque está sendo feito por Rei de toda a terra. É assim que você encara o seu trabalho, ainda que você tenha um chefe não crente. Assim você abençoa. Deus abençoou o seu povo, chamando todos para o seu reino, e agora o povo precisa estar empenhado para fazer o nome de Deus conhecido, a fim de que você seja usado por Deus como uma bênção, para que outros conheçam o Senhor por suas palavras, por seu testemunho, que envolve o seu serviço. Seja bênção, ou em outras palavras, sirva aqueles que estão ao seu redor, sirvam os irmãos da fé, sirvam os seus familiares, sirvam os vizinhos, sirvam os seus colegas de trabalho. Proclame e exalte o Deus que te chamou. Não se omita das suas responsabilidades, dos seus deveres. Infelizmente, às vezes nós assumimos uma postura egoísta de querer o tempo todo ser servidos, esquecendo que maior no reino de Deus é aquele que serve. Esse é o maior no reino de Deus. Isso muitas vezes na igreja, nós queremos usufruir de tudo dentro da igreja, mas nós não queremos servir aos nossos irmãos.
onde Deus nos colocou. O texto nos mostra então que aquilo que aconteceu com Israel no Egito foi Deus abençoando Israel para que Israel fosse uma bênção. Israel tanto foi abençoado quanto foi bênção para o Egito, e é assim que você precisa ser, cumprindo o seu chamado para ser povo do Senhor. O seu chamado envolve adorar a Deus, o seu chamado envolve ser bênção ao seu próximo. Você pode e você deve ser assim, pois você foi chamado primeiramente para ser um servo e um escravo de Cristo. Quando Paulo fala da nossa condição outrora e agora, a nossa tradução traz duas palavras. A nossa tradução diz assim: porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Quando você olha essas duas palavras, escravo e servo, você tem a impressão de que são coisas diferentes. O escravo é uma condição muito pior do que a do servo. O problema é que o texto grego traz a mesma palavra. O que Paulo está dizendo é: vocês eram servos do pecado, agora vocês são servos de Jesus. Ou vocês eram escravos do pecado, agora vocês são escravos de Jesus. Quando Jesus disse aos seus discípulos: já não vos chamo escravos, mas amigos, ele não estava dizendo que nós estávamos saindo dessa condição de escravos, porque nós continuamos sendo escravos de Cristo, servos do Senhor. Mas o nosso Senhor é ainda mais benevolente do que José. Ele nos trata como amigos, apesar de sermos escravos. Ele nos deu a sua própria carne. Ele derramou o seu próprio sangue para nos comprar como escravos. E tudo o que temos e tudo o que somos, só temos e somos por causa do nosso Senhor, que um dia se fez servo, que morreu a morte que era nossa, do seu povo, para que esse povo agora comprado seja escravo de um Senhor benevolente, que nos dá muito mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aqueles que são escravos de Jesus Cristo não poderiam estar numa condição melhor. E para aqueles que dizem: mas eu não queria ser escravo de ninguém, não há opção. Porque se você não é escravo de Cristo, fatalmente você continuará escravo do pecado. Esse sim, um senhor tirano. Esse sim, um senhor que não se importa com aqueles que o servem. Um senhor semelhante a Faraó, que oprime, que leva a dor, ao desespero. Já os escravos de Cristo, verdadeiramente livres. É por isso que você pode dizer que você é um escravo, mas um escravo livre. Ou você pode dizer que você é plenamente livre, ainda que escravo. O seu Senhor é aquele que te deu a vida. Se aquele povo estava grato a José por ter dado pão e disse: a vida nos tem dado, muito mais o pão da vida nos deu, nos redimindo do nosso cativeiro e nos dando a vida eterna, uma vida que não tem fim, uma vida que, segundo o próprio Senhor Jesus Cristo, é abundante.
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É por isso que vocês não podem deixar se escravizar por nenhum outro senhor. É por isso que, ainda que você seja livre para fazer todas as coisas, você não deve se deixar dominar por nenhuma delas. Porque as coisas que o Senhor nos tem dado, para nossa satisfação e para a glória dEle, quando se tornam senhores, são senhores que nos oprimem, que nos levam à angústia, à ansiedade, ao desespero. Usufrua da liberdade que você tem por ser um escravo de Cristo, do benefício de ser contado entre aqueles que foram resgatados por esse Senhor bondoso, que sustenta o seu povo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E que assim, como escravo de Cristo, você viva de fato a vida abundante que o Senhor tem para te dar.